Vamos falar de saúde. Eu falei muito desde o começo do programa de sangue nas fezes. O nosso corpo sempre dá alguns sinais, né? Quando algo está errado. Às vezes é uma tosse estranha, um resfriado forte. E se você observar sangue nas fezes, o que significa? Para conversar com a gente sobre o assunto e tirar as suas dúvidas, que eu já sei que tem muita pergunta no WhatsApp, eu recebo a gastroenterologista e endoscopista, a doutora Emanuele Vilela Belksack, e também o cirurgião vascular e endovascular, o seu marido, doutor Sérgio Belksack. Doutor, ai que lindo esses dois médicos. Tudo bem? Tudo bem? Finalmente, essa semana que a gente está finalizando o programa, a gente tem aqui vocês dois, né? Porque sempre vem a doutora... separados. É, doutor. Mas agora nós temos em conjunto. Mas o assunto ele é mais da doutora, mas você pode pontuar, tá, Perfeito. doutor? Então vamos lá. Fezes, sangue nas fezes. Acontece muito? É muito frequente, é extremamente frequente. Graças a Deus, a maioria dos casos são coisas simples, mas eu acho que uma coisa importante é todo mundo ter em mente que é considerado um sinal de alarme, ou seja, não deve ser ignorado. Apesar de, na maioria dos casos, serem coisas simples, muitas vezes pode ser coisas graves, né? Pode ser um câncer, por exemplo, ou pode, inclusive, estar colocando em risco a vida do paciente. Se for um sangramento volumoso, o paciente pode, inclusive, estar correndo risco de morte. Então, assim, uma coisa que eu acho muito interessante a gente diferenciar já é a questão a preocupação, então, assim, teve sangue nas fezes, o que fazer? Né, assim, procurar um médico, ir num pronto-socorro, procurar um médico. Então, assim, primeira coisa importante é o volume desse sangramento, né? Certo. Então, você trouxe aqui... Eu trouxe algumas coisinhas para simbolizar como que a gente pode ver esse sangue nas fezes. Então, assim, se é um sangramento, por exemplo, que acontece de forma recorrente, é crônico, em pequena quantidade, ou seja, por exemplo, quando às vezes é só na hora o paciente evacua, na hora que o paciente vai limpar, sai um pouquinho de sangue no papel. Né? Isso é muito comum. Então, isso geralmente recorrente, isso é pequena quantidade. Esse sangue mais vivo. Mais vivo, exatamente, um sangue vermelho vivo. Tá. Outra coisa, às vezes, quando goteja no vaso. Uma coisa interessante, ó, aqui eu pus umas 5 gotinhas. Um pouquinho mais, tá. Não, mas daí, olha só, isso aqui, conforme vai misturando, dá uma impressão de grande quantidade de sangue. Quando goteja no vaso, às vezes acontece essa confusão. Então, você vê que isso foi pequena quantidade, 4 ou 5 gotinhas, mas ainda é considerado uma pequena quantidade. Tá. O que a pessoa imediatamente tem que fazer quando acontece isso de forma vai recorrente, pro pronto-socorro? Então a gente espera 5 dias, faz o quê, doutora? Não, assim, normalmente esses pacientes que são em pequena quantidade são pacientes que viram e mexem na hora que evacua, uma vez sai um pouquinho no papel, às vezes goteja um pouquinho. Esse paciente ele não deve ignorar, mas ele pode marcar uma consulta com um gastroenterologista ou com um coloproctologista o mais rápido possível. Para investigar. Agora, ou então assim também às vezes vem como forma de estrias nas fezes, isso também geralmente pode acontecer. No bolo fecal, No né? bolo fecal, exatamente. Dentro, coagulado, aparece? Ele pode aparecer tanto misturado quanto sobre as fezes também pode acontecer das duas formas. Tá? Agora, se, por exemplo, o paciente vê mesmo um sangue vermelho vivo assim, mas em grande quantidade, ou assim, que a gente pôs aqui meio que para simbolizar um coágulo, não sei se está dando para o pessoal ver, às vezes sai um sangue coagulado mesmo, ou ali mais a gente escuro. E ali a gente está simbolizando o que a gente chama de melena, é o termo técnico, que é o sangue digerido, né? Ele passa pelo trato gastrointestinal, ele é digerido, por isso que ele sai preto. A gente chama fezes preta, mas daí cor pode de piche. se misturar também. Você tem que observar com cuidado, porque geralmente as pessoas não observam, não sei, observam, Gente, né? é importante olhar as fezes depois que evacua. Ela pode ter um monte de sinais ali, presença de sangue, presença de pus, fezes às vezes branca, pode problema no fígado ser as fezes. Então você precisa... Tá, então é um sinal, lá você tem o que pode estar acontecendo no seu corpo. Exatamente. Então sempre pensando, se são pensando em pequena quantidade, crônico, intermitente, marcar uma consulta. Se essa questão do coágulo, a melena, se o paciente junto vomitou sangue, teve vômitos com sangue, ou então se junto está tendo tontura, mal-estar, dor no peito, confusão mental, uma coisa aguda em grande quantidade, é pronto-socorro. Ou até chamar uma ambulância se não tiver condições de ir para pronto-socorro. Certo. Porque aí o risco é realmente a vida do paciente está em risco. Doutor, você gostaria de pontuar? Como cirurgião vascular, então, quando que acaba vindo esses pacientes para mim? 2 situações. Muitas vezes os pacientes confundem e tem hemorroida, que é uma causa de sangramento, e vem para o vascular. Sendo que, na verdade, a hemorroida, quem trata é o coloproctologista.
Mas o que é hemorroida? É uma varizes da região anal. Então, aí as pacientes é seu? Aí não, é dela. Na verdade, é o coloproctologista ou ela. gastroenterologista. Só que há essa confusão. Então, é rotineiramente no consultório, uma vez por semana, ver alguém com Então, hemorroida. quando pensa sangue, já pensa em circulação, é isso? Exatamente. Então, varizes, o doutor tá... E, na verdade, deu encaminho para o coloproctologista. Porque, olha, é uma varizes na região anal, não é comigo. Tá, a gente tem uma foto de hemorroida. Isso, exatamente. Vocês podem explicar? Exatamente o que eu estava falando. Então, isso é a região anal, né, o orifício anal. Ali a gente pode ver na região interna uma veia dilatada, que é a hemorroida. Sei. Ela pode ficar tanto internamente quanto ela pode se exteriorizar. Ela é causa comum de sangramento, sentir uma bolinha ali no local. Pode raramente causar dor, não é muito comum causar dor. Quando causa dor, pode ser porque formou um coágulo nessa veia hemorroidária. E daí sim pode até virar uma urgência, ter que operar e tratar da hemorroida, porque causa muita dor. Né? Então a hemorroida é uma das causas principais de sangramento. Disso que a doutora Emanuele falou, intermitente. Sangra um pouquinho, para, sangra um pouquinho, sai no papel higiênico, goteja no vaso. Tá, então pode ser uma causa sim. Pode ser. Mas quando evacua, se a pessoa tem hemorroida, eu já ouvi vários casos que dói, sim. Geralmente quando está trombosada, que a gente fala, forma um coágulo. Porque sangra, daí o organismo para parar de sangrar forma um coágulo. E daí inflama, e daí dói. Entendi. Bom, a gente também tem fotos que vocês mandaram que eu queria que você explicasse. Doutora, tem outras fotos? Por favor, vocês podem colocar? O que é exatamente? Aí é um pouquinho de falando das causas, né? Assim, quando sangra, então a gente falou, uma questão são as doenças orificiais, que é principalmente a hemorroida e a fissura, que depois acho que vale a pena explicar alguma coisinha. Mas aí é, por exemplo, uma úlcera. A úlcera pode sangrar e se manifestar como sangue nas fezes. Então não quer dizer que que necessariamente é lá embaixo, né? A gente Você quer explicar isso, no vamos quadro? mostrar aqui. Eu adoro esse quadro dela. Também. Mas vamos lá. Então, hoje em dia a gente divide em 3 tipos de hemorragias digestivas. Tem a hemorragia digestiva alta, média e baixa. Sim. Então, tudo que quando sangra até a região da segunda porção do duodeno, a região da papila duodenal maior, é a hemorragia digestiva alta. Tá. Tudo que sangra depois da válvula ileocecal, que é nessa região onde emenda o intestino delgado, o intestino grosso, ou seja, nessa região aqui, é hemorragia digestiva baixa. O resto, ou seja, disso aqui, passando todo esse emaranhado aqui, é hemorragia digestiva média. Graças a Deus, na hemorragia digestiva média, ela é pouco frequente, porque ela é até mais difícil acesso, tem que fazer cápsula endoscópica, lembra? A gente já falou aqui. A gente já mostrou. São exames que não são muitas vezes acessíveis num ambiente de pronto-socorro. Então, a maioria das lesões estão ou nessa região, que a gente vê pela endoscopia ou pela colonoscopia. Então, por exemplo, a úlcera está sangrando aqui. Claro que às vezes a pessoa sangra da úlcera e ela vai manifestar vomitando sangue, né? Voltou para cima. É o mais rápido? Depende, cada um vai se manifestar de uma forma, Sei. na verdade. Ela pode não vomitar sangue e ela só ter, por exemplo, a melena. As que é fezes, essa daqui, mais exatamente, escuras. fezes mais escuras. Ou então, ela pode ter, inclusive, sangue vermelho vivo. O que geralmente isso significa? Quando sai sangue daqui de cima e sai sangue vermelho vivo. É que sangrou em tanta quantidade, aquilo lá estimulou o intestino a excretar mais rápido e daí provavelmente o volume é muito grande. Esse paciente frequentemente também tem tontura, queda da pressão, desmaio. É uma hemorragia mais grave, inclusive quando sai. Ou sai vermelho vivo porque sangrou lá de baixo. Lá embaixo. Exatamente. Daí não teve Então, esse processo quanto mais de digestão. próximo... Mais vermelho sai, exatamente. Então, a gente não pode falar assim, esse daqui, o mais vermelho é mais grave, ou esse daqui é mais grave. Vai ter que investigar Exatamente. todo o sistema. Exatamente. É importante, tanto por ter a gravidade pelo risco de vida, quanto a questão, às vezes o câncer, por exemplo, de intestino, ele pode sangrar. Geralmente ele sangra em pequena quantidade, sai ali vermelho vivo. Lógico que ele pode sangrar também em grande quantidade. Mas daí o paciente, não é pequena quantidade, não é importante. Tudo bem, pequena quantidade não está colocando, ele não está com risco iminente de morte. Mas pode ser uma doença grave que precisa de tratamento. Por isso que eu falo que nunca deve ser ignorado. Mesmo que chegue lá no médico, era só uma fissura ou uma hemorroida, melhor que o médico avalie e veja que é isso mesmo, né? Do que deixar de fazer parece que é o melhor você ter hemorroida ou alguma fissura. Com certeza. Não é? Porque daí não tem nada a ver com o órgão interno. Exatamente. Né? Claro que às vezes a qualidade de vida do paciente é ruim,
né? Atrapalha muito, mas são doenças benignas, E né? que dá pra você tirar o hemorroida. Exatamente, hoje. vai Falam várias que possibilidades de dói tratamento. muito, né, pra A tirar. cirurgia da hemorroida é. Bom, vamos pra próxima imagem. Deixa eu ver aqui. O que é o... Esse aí é por dentro do intestino, isso aí é uma visualização por dentro da região do cólon, que é o intestino grosso. A gente está vendo os orifícios do divertículo, né? Divertículo é a principal causa de Então, pessoas que têm diverticulite, é isso? Isso a gente chama de divertículo. A diverticulite é quando inflama o divertículo e daí a gente chama de diverticulite. O divertículo, quando ele complica, ele pode ou inflamar ou sangrar. Isso é complicação do divertículo. Mas a grande maioria das pessoas que têm divertículo nunca vão ter complicação nenhum do divertículo, certo? Algumas pessoas que vão ter essa complicação. E, inclusive, quando a maioria dos pacientes que sangram da hemorragia digestiva baixa em maior quantidade, que não é o caso da fissura ou da hemorroida, a principal causa são os divertículos mesmo. Ok. Deixa eu ver a próxima foto. Aí. Essa foto? Essa aí tá mostrando, na verdade, o procedimento da polipectomia. Né? Lembra, a gente mostrou aqui também a colonoscopia que a gente faz, que a gente retira pólipos. E isso é uma causa de sangramento. Porque uma coisa muito interessante também, quando o paciente chega pra gente, a gente vai tentar buscar alguns fatores na história dele que pode nos ajudar na questão do diagnóstico. Então, um paciente, por exemplo, que fez colonoscopia recente, que fala que retirou um pólipo recentemente, chega com um sangramento, a gente fala, pode estar sangrando do sítio de onde retirou, do lugar onde retirou aquele pólipo. Um paciente, por exemplo, que está usando anti-inflamatório, a gente pensa, será que não é uma úlcera que está sangrando, o paciente está usando anti-inflamatório? Um paciente que já sabe, sabidamente que tem algum problema no fígado, ou então que tem, por exemplo, bebe bastante, um etilista crônico, será que pode ser varizes de esôfago, que é outra questão de varizes que a gente pode ter no corpo? É uma causa importante de sangramento digestivo, hemorragia digestiva alta, portanto, porque é aqui de cima. Geralmente, o paciente tem problema no fígado. Como o fígado está com uma drenagem deficitária, vai se desenvolvendo uma circulação colateral, muitas vezes, varizes no esôfago. E isso pode sangrar para dentro do trato gastrointestinal. Entendi. Então, nossa. É muita coisa então, que pode sangrar. A gente já conseguiu explicar? Você acha? Eu queria responder as perguntas. Ainda tem umas 3 ilustrações. Então vamos lá, próxima. Aí é comigo. Então, esse é um vaso sanguíneo. Porque eu já ia... Ele falou, não, ainda tem essa... É a minha parte. Tá bom, vai lá, doutor. Então, aí é um vaso sanguíneo com uma placa de aterosclerose e está formando um coágulo. Pode reparar que ali na parte de baixo dessa placa amarela está fechado o vaso, não passa sangue. Tá bom. Então, isso aí pode fazer uma coisa chamada colite isquêmica, ou seja, não está chegando sangue numa parte do intestino, morrer esse pedaço do intestino e sangrar para dentro. Então, é uma das causas que também temos que levar em conta, ainda mais que a população está envelhecendo, está tendo cada vez mais aterosclerose, é infarto de um pedaço do intestino, colite isquêmica e sangramento. Então, essa é uma das causas. Aí, na próxima imagem, por favor, aqui a gente está mostrando toda a circulação do intestino. Aqui é realmente a minha área. Veja, se na hora do tratamento, porque às vezes trata ou com endoscopia ou colonoscopia, vem por dentro, isso que a doutora Emanuele faz, tratar o sangramento, ou às vezes com cirurgia aberta, quando o sangramento é muito importante, não dá em risco de vida iminente, pode abrir e tirar a parte que está sangrando, ou a minha área, eu vou navegando por dentro dos vasos sanguíneos, eu sei todo esse caminho desse mapa aí que está mostrando aí, e chego até o vasinho que está sangrando por dentro e entupo ele com alguma coisa, que é a próxima imagem. Pode passar a próxima imagem, por favor. Então, esse é o meu dia, isso é a minha cirurgia. Então, isso é uma embolização de uma hemorragia digestiva num paciente que estava sangrando do cólon. Então, a gente navegou por um catéter até o vasinho que está sangrando, que é esse borrão na setinha vermelha. E daí, a gente colocou umas molinhas para parar de sangrar. Se a gente olhar na última imagem do canto direito, não tem mais o borrão. Ou seja, não está mais extravasando, tratou o sangramento por dentro. Então... Nossa, é bom que chega pra você manda pra ele, manda dele. É uma troca, É né? bom, uma troca. A gente tem, então, perguntas do WhatsApp e vocês veem quem é a pessoa, tá? Bom dia, manhã leve, já fiz exame de sangue oculto nas fezes e deu positivo. E também já vi. Sinto a barriga estufada, como se tivesse uma bolha no abdômen, por baixo da costela. Isso é normal? Santa Rita de Caldas, Minas Gerais. É a Elisa. Não sei se eu entendi direito. Não, acho que eu entendi. É uma queixa bastante comum. Na verdade, enfim, pode ser diversas coisas. Normal não é, né?
Mas, assim, tem que ser investigado, claro. O que muitas vezes acontece, principalmente eu vi da fotinha, ela provavelmente é uma moça jovem, né? Então, vamos pensar assim, na maioria dos casos. Claro que, eventualmente, ela pode ter uma coisa completamente diferente. Mas é muito comum as mulheres jovens chegam com um quadro, por exemplo, de constipação, ou síndrome do intestino irritável, ou aquela questão que sente dor abdominal, desconforto. Na verdade, o que ela tem acaba, muitas vezes, sendo síndrome do intestino irritável mesmo, mas quando tem o sangue nas fezes, isso é interessante. É o que eu falei, é sempre um sinal de alarme, a gente não pode ignorar. A maioria dos casos em pessoas jovens vai ser o quê? Ela tem, talvez, a síndrome do intestino irritável mesmo, e às vezes uma lesão orificial, que é o que a gente falou. É uma hemorroida, uma fissura, alguma coisa ali, e o sangue não tem nada a ver com o resto do quadro. Geralmente, pacientes jovens sem comorbidades, isso é o mais comum. Mas ela vai ser avaliada, porque o médico vai ver toda a história dela direitinho. Então, Elisa, vai investigar Ver se é isso mesmo, precisa investigar. Deixa eu ver a próxima. Peraí. Joyce. Olá, bom dia. Sangue nas fezes é sinal de alerta para endometriose, vinha de São Paulo. Eu nem sei se, né? Não, o que acontece? A endometriose, ela muitas vezes ela pode pegar o intestino, né? Não é tão incomum, inclusive, pegar o intestino. Ela dificilmente, ela atravessa todos, porque imagina, a endometriose, ela vem por fora. Por exemplo, se ela comete o intestino, se ela comete aqui o reto, geralmente, ela comete assim por fora. Ela tem uma característica de ir, sim, podendo entrando na parede do intestino até atingir a parte interna. O mais comum é isso não acontecer, aparecer até a parte interna e sangrar, mas eventualmente isso pode acontecer sim, tá? Atravessar tudo e quando sangra pelas fezes, mas não é o mais comum. Não é o mais comum. Doutor Sérgio, para finalizar, você gostaria de pontuar alguma coisa que a doutora falou? Sim. Bom, até em relação à endometriose, uma coisa curiosa que às vezes pode acontecer, coincidir a época do sangramento com o sangramento menstrual. Porque às vezes, como é o tecido endometrial, ele pode ter resposta variando junto com o nível hormonal da paciente. Então, às vezes ela sangra junto com o período menstrual. Talvez isso pode ser uma coisa que pode suscitar ser decorrente de endometriose. Eu acho que, na verdade, a mensagem disso aqui hoje é sangue nas fezes, sinal de alerta. Pode ser algo bem simples, como uma doença orificial, que a gente está falando, uma fissura, uma hemorroida, ou pode ser algo mais grave, até mesmo um câncer, uma varize de esôfago e inúmeras outras doenças. Então vá ao médico. Por isso que a gente tem especialistas aqui e eu adoro. Eu quero agradecer a parceria de vocês dois. Vocês vieram ao programa muitas vezes, com certeza vão continuar aqui na TV Aparecida, porque temos outros programas e a gente vai se ver no meu canal do YouTube, youtube.com/Maria Cândida. Quero agradecer a doutora Emanuele Vilela Belkzak, gastroenterologista e endoscopista. Os contatos dela no Instagram, Emanuele Vilela Belkzak. E também o site especialidadesmedicas.med.br. O doutor Sérgio Belkzak, cirurgião vascular e endovascular. O telefone da clínica é 0 operadora 11 3892 5642 e o Instagram Belkzak, www.institutoendovascular.com.br. Muito obrigada, doutor. Um grande beijo. Doutora, nós vamos continuar nos vendo, Com hein? certeza. Vamos continuar e a gente tem muita coisa. A especialidade de vocês é ótima e vocês são ótimos para falar. Um beijo para vocês.